Bom, o governo se mantém ainda muito otimista na aprovação de uma reforma ainda nesse semestre. Quero chamar o Renato Conchon aqui para falar com a gente sobre qual a leitura da CNA dessa reforma, quando a gente fala de qual é a reforma ideal, do ponto de vista da CNA, o que está posto até aqui, qual o olhar do agronegócio para essa reforma, o que não pode faltar, Renato? Bom, Sheila, acho que é importante dizer, uma das preocupações que nós temos também, embora seja positiva, ainda trazendo é o arcabouço fiscal. O que nos preocupa é essas medidas, e a gente concorda com o secretário, que tem que ser revisto as questões das desonerações para fazer jus à frente ao arcabouço. A grande questão é os detalhes dessa questão. Porque, como vocês sabem, e o secretário muito bem colocou, são desonerações que muitas vezes não foram, inclusive, medidas. O Felipe colocou muito bem isso. Foram pouco ou muito pouco medidas no sentido desonera, não cobra imposto em uma determinada política e isso chegou para a população, isso foi positivo do ponto de vista regional? Pouco ou muito pouco foi avaliado nessa questão. Então, é preciso rediscutir. E é importante destacar também que desde 2013, né, Felipe, que os gastos tributários equivalem a mais de 4% do PIB. Ou seja, é muita coisa. É preciso se rediscutir, a gente concorda com o secretário, que é preciso enfrentar esse problema de frente. A grande questão é onde estão os detalhes dessas questões. Especificamente na reforma tributária, Sheila, a gente acredita e concorda com o secretário. A gente acredita, apoia, defende a aprovação de uma reforma tributária e muito se discute. E quando a gente fala no interior com o pessoal, fala, vai aprovar uma reforma tributária, seja ela qual for, os problemas estarão resolvidos. Espera lá. É importante que se lembre que tributação é incidente sobre patrimônio, ITR, IPTU, IPVA, não estamos mexendo nisso. Tributação sobre a renda, essa sim tem um fator mais progressivo, ou seja, quem ganha mais, paga mais, essa é a ideia. Já os tributos sobre o consumo, mesmo nos países que mais atuais no IVA, eles são regressivos por natureza. É uma característica do tributo. Então, dito isso, nós da CNA defendemos, mais uma vez, a aprovação de uma reforma tributária sobre o consumo, mas também sobre a renda e sobre as outras bases de consumo. É importante que se diga isso. E, na nossa visão, a aprovação de uma reforma tributária sobre a renda traria um caráter mais progressivo, que é um efeito mais positivo que a gente dá para a sociedade. Note, e uma não elimina a outra. A gente tem problema no imposto de renda, tanto das pessoas físicas quanto da pessoa jurídica. Haja vista que, se a gente olha o número de contencioso tributário em volume, em valores, em grandes valores, os maiores problemas estão no imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, ou seja, RPJ, basicamente. Mas quando a gente olha a nível de número de processos, a gente cai no PIS, COFINS e no ICMS. E aí que tem problema. Ou seja, a gente precisa caminhar em reforma tributária de verdade. Então, nesse sentido, tem uma remodelação. O que a CNA defende e acredita? Mais uma vez, que a reforma é necessária, a gente apoia, entretanto, nos preocupa algumas propostas que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado, inclusive no período da pandemia. Porque um modelo tributário proposto, que é o IVA, o Imposto de Valor Agregado, nós acreditamos que é um bom modelo para ser adotado. Entretanto, a desconsideração de questões regionais, tal como a Zona Franca, tal como outras questões, trarão um deslocamento de carga tributária entre setores que, se repassados aos consumidores, trarão necessariamente aumento de inflação. E a gente volta para a primeira pergunta. Então, por isso que nós acreditamos que uma reforma é importante, é necessária, estamos trabalhando em apoio ao secretário especial API, colega do secretário Guilherme, junto ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, para viabilizar a aprovação dessa reforma, mas com a cautela e as condições necessárias, tanto para o agronegócio quanto para outros setores econômicos. E isso não inviabiliza uma reforma tributária. Dá para chegar, dá para evoluir e dá para garantir segurança jurídica com esses modelos.